Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se está assistindo de um dispositivo móvel, considere clicar em hypar para jogar essa pontuação lá no alto, principalmente hoje, que é clássico e aqui ferve no pós-jogo de clássico, até de torcedores rivais que vêm conferir o que os atleticanos estão falando. Mesmo sendo rival, clique em hypar e curtir aí, se inscreve no canal também para alavancar o trabalho do Camisa 12, até porque hoje é um dia especial aqui no Camisa 12. Assim como os fãs de carteirinha estão sempre ligados aqui no pós-jogo, Faelzinho também tem os canais preferidos dele que ele assiste no dia a dia, como Iconografia da História, por exemplo, e tem uma coincidência nesses melhores canais aí que eu assisto, a Insider. E é com muito prazer que eu posso falar até como uma realização de um sonho, que eu falo que a partir de hoje nós temos a parceria Insider e Camisa 12. Mas, Fael, você conhece a Insider? Galera, pega essa foto do meu perfil do Instagram, que eu postei com os ídolos do Galo, e aquele momento exigia um momento especial, uma roupa especial. Aquela calça é Insider. Começa a observar a camisa que o Fael usa no dia a dia nos stories. A camisa também é Insider. Eu falo porque eu conheço. Nessa rotina de noite de galo, pós-jogo, live do Frossá também, TV, ainda tem a loja, só mesmo a camisa com tecido tecnológico para jogar junto comigo. É praticidade e estilo, além do conforto. Pode comemorar abraçando o gol, aí, abraçando todo mundo, sem segurança, porque é anti-odor e tem rápida evaporação do suor. Você que é fã de carteirinha do Camisa 12, quando comprar sua Insider, você vai usar o cupom Camisa 12 e ó, o link já está prontinho aqui para você na descrição do vídeo. Quando clicar, automaticamente faz o teste aí. Eu fiz e achei sensacional. Clicou no link, você vai abrir a Insider já com o cupom do Camisa 12, com os preços do cupom do Camisa 12 por lá. 15% off, mas ó, clicando aqui no link do Camisa 12, que já te garante 15%, mais as promoções do site, o desconto pode chegar a 35% off, por tempo limitado. Seja bem-vindo, Insider, a massa te ama, e agora a gente vai começar o pós-jogo. Rapaz, e que jogo, hein? Aliás, que semana pro Galo, que a cada dia parecia problema, mas para começar de vez o pós-jogo com o pé direito, todo mundo aqui vai comentar Insider para mostrar para Insider que ser parceiro do Camisa 12 é ser parceira da massa, né? Já teve jogo que o Galo ganhou aqui, e a luzinha estava até acesa ali, a do Galo ganhou, e eu estava extremamente preocupado aqui. Que eu vinha, ganhamos, né? Ganhamos do Bucaramanga, fora de casa, legal, mas... E teve jogos como, por exemplo, Juventude, em que nós não ganhamos, eu via pontos positivos. E hoje é uma vibe bem parecida com essa. Aliás, o Galo tem umas coisas difíceis de se explicar, né? Quando tem jogador a mais, ele não ganha, quando tem a menos, ele ganha. O jogo que ganha deixa a gente preocupado, o jogo que não ganha passa certa tranquilidade pra gente. Ser atleticano é uma parada muito intensa, mas hoje realmente eu saio da Arena MRV meio frustrado, porque eu via condições do Galo golear o Cruzeiro nessa noite, ou pelo menos ganhar com certa tranquilidade, administrando o resultado, e sai apenas com um empate, que alguns torcedores até fechariam antes do jogo, diante da quantidade de problemas enfrentados pelo Atlético na semana. Porém, se você pega... cara, eu gosto muito de planilha, de número, de dados, né? Até mostrei alguns lá pro Leandro Donizete hoje. E eu fico no SofaScore ali o jogo inteiro, e tem um vício que é o gráfico do SofaScore de quem tá mandando o jogo, tipo, aumento de pressão. E vários jogos em que o adversário só deu o adversário no jogo, o gráfico só ficou para o adversário, o Galo perde 2, né, como foi 3-0 pro Fluminense e tal. E hoje o gráfico mostra um domínio de jogo do Galo de ponta a ponta. Em momento algum o Everson aparece nos melhores momentos, a não ser no erro do Gabriel Menino, que gerou o gol do Cruzeiro. No mais, é domínio total do Atlético, com o número de finalizações, que eu até já printei aqui, para indicá-la para o Alterosa Sport, 23 finalizações do Galo contra 4 do Cruzeiro, uma delas tipo a do Romero no fim do jogo, que foi de longe, o Everson só segurou ali com segurança, mais conta como finalização, 23
a 4. Se esses números acontecem contra o Atlético, provavelmente a gente vê um placar preocupante como foi o jogo contra o Fluminense. O Atlético, ele perde grandes oportunidades de tirar a palavra crise, momento ruim, placar ruim, pontuação baixa do dicionário dele. E hoje foi uma dessas noites em que o Galo criou, teve chances e dominou a partida de um nível que ele poderia golear o adversário sem dúvidas nenhuma. E eu estou falando de um time que tinha, vamos lá, o Saravia, que voltou de lesão há pouco tempo, uma lesão muito séria, jogou bem mais uma vez, né? Acho que vem novidade boa pra gente em breve. Roman, que atuou pouco na temporada e que até semana passada a gente imaginava que já teria passado por uma cirurgia que o deixaria de fora do jogo. Juan, que fez seu primeiro jogo agora contra o Sport, errou muito ali, até que resultando no cartão do Vitor Hugo. E o Igor Gomes, que nesses jogos em que a gente conseguiu subir alguns degraus, o Igor Gomes foi extremamente importante para isso. O Alan Franco, que é o volante titular do time em toda a temporada, de fora também. Cara, são tantos problemas que eu até gosto de recorrer aqui à minha colinha, que inclusive o Dátolo zoou pra caramba lá no Noite Galo, que falou que era receita médica, e falou, eu reconheci ibuprofeno, só ibuprofeno. O Lianco, que era top 3 melhores jogadores do Atlético no primeiro semestre, que só volta no ano que vem. O Alonso, que eu vou falar mais sobre ele, mas também fora. O Patrick no DM, não conto, mas o Alexander, que foi um bom reforço no meio do ano, fora também, já citei o Igor Gomes, e o Coelho no DM. Então, a lista de problemas do Sampaoli, ela não é só pelo número de desfalques, acho que 10 desfalques, mas como eram estratégicos, pelo alto número de zagueiros, se você recuasse um volante, você ficava tendo que improvisar na volância também. Então, existia tantos fatores, porque além dos reforços, quem estava entrando vinha em tempo parado, que eu passei uma semana muito preocupado com a forma como o Sampaoli ia resolver essa fórmula matemática. E eu imaginei que o Sampaoli faria algo que tem sido curioso nessa temporada, nesse retorno ao Atlético, que ele ia dar um passinho para trás. Eu não imaginei o Sampaoli amassando tanto o adversário, pressionando tanto a saída de bola do Cruzeiro, né, insistindo, porque o Galo vai atacando, eu falo, uma hora ou outra ele não vai aguentar esse ritmo, ele vai ter que baixar suas linhas, esperar o Cruzeiro um pouco, respirar para depois vir para a segunda leva de golpes ali e tal. E não, cara, foi do início ao fim, levando até alguns jogadores a exaustão ali no fim do jogo, como o Bernard, que lutou muito, batalhou muito, mas eu imaginava, pela quantidade de problemas, pelo menos um Sampaoli mais analítico no começo, estudando um pouco mais o adversário, e não foi o que aconteceu. E nesse pós-jogo, é inevitável citar, e quem está aqui acostumado com o Fael do Alterosa Esporte, quem já é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu dou sempre esse recado, mas aqui para a turma que está chegando agora, não tem provocação no pós-jogo. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar deixarão vocês irritados, adversários aqui, e o povo do Camisa 12 está até bravo que eu estou me explicando com vocês, mas eu pego elementos do Atlético de anos atrás, meses atrás, e muito de coletiva de treinador. E o Jardim, frustrado com o comportamento do Atlético no Mineirão quando segurou um empate, ele vai para a coletiva e fala que se assustou com o comportamento do Atlético, que cita a faixa da torcida do Cruzeiro. O auxiliar dele vai para o Instagram e fala que o Atlético meio que se comportou como um time pequeno. O Cruzeiro teve o mesmo comportamento hoje na Arena MRV. O Aragão, eu confundo um pouco o nome do goleiro do Cruzeiro lá, tá? O reserva aí, bom goleiro. Eu confundo um pouco o nome dele. Segurando o tiro de meta o tempo todo. Léo Aragão. Segurando o tiro de meta ali o tempo todo, o jogador fazendo cera, o árbitro até segurou demais nos acréscimos, mas o Cruzeiro lutava cada segundo ali para aquela partida acabar rápido e acabar aquela pressão, mesmo quando estavam
no mesmo número de jogadores ali antes da expulsão do Caio Jorge. Então, eu fiz isso sobre a língua, né, sobre a nossa língua no último jogo, aqui sobre queimar, alguém queimou a língua, alguma coisa assim que eu falei aqui. E hoje, tanto o Jardim como o auxiliar dele, que aliás, até citei a exaustão do time do Atlético, o Cruzeiro parecia bem empregado em um determinado momento do jogo, ele não fazia substituição, achei que ia colocar o Arroio de contra-ataque, não colocou, mas foi inevitável lembrar da coletiva do Jardim lá no primeiro turno do campeonato sobre o comportamento do adversário, né? E hoje a gente viu o mesmo comportamento lá no time do Cruzeiro, né? E no Alterosa Sport, que apesar de lá ser um perfil mais caricato, provocador, a gente traz para cá alguns comentários, eu vinha falando sempre que eu ignorava a tabela. Leopoldo Siqueira chamava a tabela, falava, primeiro que eu não ligo para esses 2 jogos que nós temos a menos, papapá, mas eu ignoro a tabela por uma coisa, muito mais do que o número de pontos, o número de jogos, do Atlético e tal. O que me preocupa é o que eu estou vendo dentro de campo. Me preocupa muito porque o Atlético hoje tem um futebol abaixo do Sport, é um time que está com um perfil de rebaixamento, assim. E hoje, muito além dos 8 pontos que nós estamos acima do Vitória, até o Vitória entrar em campo contra o Bahia nessa quinta-feira, e já estou gravando na quinta-feira, o que me passa mais tranquilidade hoje é o futebol que eu vi em algumas dessas partidas. Mas nós ainda buscamos a estabilidade, a palavra mais dita por Fael nas últimas semanas, nos últimos meses, porque a gente tinha tudo para ter uma sequência grande agora, que eu ia falar, conseguimos a estabilidade, mas veio o jogo do Fluminense, que foi o dia que a Bolsa de Valores caiu demais, e depois disso a gente conseguiu uma boa atuação contra o Sport, uma boa atuação contra o Cruzeiro, só com 4 pontos, poderia ter sido 6 pontos, mas 2 atuações ok. Mas nós estamos o mais perto dessa linha retinha em muito tempo. Porque pensa comigo, o primeiro tempo contra o Bolívar foi o primeiro tempo de um time que cai no Campeonato Brasileiro, mas o segundo tempo houve uma melhora. Depois nós pegamos o Mirassol, enquanto estava 11 contra 11, um time do Galo muito aguerrido, como foi hoje, como foi em outros jogos aí, como Juventude, como foi contra o Sport Cruzeiro. Aí veio o jogo contra o Juventude, empatamos mais um jogo legal do Galo, que eu elogiei aqui, aí vem a queda contra o Fluminense, mas aí vem um jogo contra o Sport e contra o Cruzeiro. Em muito tempo eu sinto que é o jogo mais, essa linha do tempo, a ordem cronológica do Atlético, em que você vê menos instabilidade, seria agora. E o mais importante, você pega confiança para a Sul-Americana. O comportamento passa a ser outro. Da torcida, do time. Bom, aqui no pós-jogo não tem como a gente abrir milhões de janelas para ter a voz de todos os torcedores. E eu sei que aprendi isso nesses quase 17 anos na comunicação, que muito do que você fala, mesmo sendo 90% do que a torcida pensa, os 10% que discordam, eles apedrejam, eles ficam putos, eles gritam e tal, e acontece, faz parte do jogo. Mas hoje a torcida está muito mais confiante nessa semifinal, em que o Galo pode ir de tete a tete para o Del Valle, né, porque o que a gente via era a classificação culposa. Chegamos na semi da Sul-Americana sem saber como e não sabendo para onde estamos indo. Nesse momento, depois dessa sequência de jogos, a gente vai falar, pô, mas time que perde, que não consegue marcar gol, não consegue ser campeão. Mas a lista de motivos que você apresentava antes era muito maior. Bom, eu já dei o recado da Insider, eu preciso dar alguns recados aqui. Mas calma, não é mexer não. Inclusive para canal concorrente. Me veio na lembrança aqui algo que o Leandro Donizete falou lá hoje na live do canal do Frossá. Na moral, tá muito legal a live lá no canal do Frossá. A gente tem feito sempre. Frossá, que já é meu parceiro no Noite Galo, eu tenho participado das lives do canal dele, com a parceria com a KTO. Assistam a live com o Donizete. Posso te falar que é das coisas mais legais que eu participei esse ano. As falas dele, mandei mensagem pro Frossá agora, o Frossá sempre acordado, tá nós dois exaustos. E eu falei, Frossá, nós precisamos fazer recortes aqui, porque
foi muita coisa interessante sobre futebol, sobre história do Atlético, sobre momentos históricos que o Leandro Donizete falou. Viu? Era só indicar o canal concorrente aqui, porque nós somos tudo parceiro. É cada um concorrente entre aspas, porque eu recomendo sempre todos os canais do Galo, inclusive, para a gente prestigiar a mídia alvinegra aí no YouTube. Beleza? Vamos lá sobre o que eu falei que a lista era muito mais longa. A gente reclamava da saída de bola atleticana. Era basicamente a abertura de todo o pós-jogo aqui. A saída de bola, bate, volta, vira o corpo pro Everson, pá, vira o eixo do corpo, não virava para lá. Vocês lembram do eixo do corpo? Era bate e volta pro Everson. Vai acontecer vez ou outra? Vai, mas como melhorou a saída de bola? Lá no Camarote 88, do meu amigo Vini de Pádua, tem uma turma muito maneira ali que eles são testemunhas assim, de algumas coisas que eu falo no pós-jogo, porque eu vou anotando no pós-jogo e comento com a galera, inclusive do Camarote ao lado, que eu conversei muito hoje. Obrigado pelo convite para estar lá. Não parece o mesmo time, cara. Por mais que a gente tenha perdido ali o Alan Franco, que às vezes é um passezinho ou outro, principalmente um passe que precisa de um espaço maior, de uma distância maior. A gente estava sem o Igor Gomes, eu não estou falando sobre peças, eu estou falando sobre ausências, assim, o número de ausências que de repente pecam no entrosamento, vai interferir no entrosamento. E hoje, apesar da quantidade de peças atípicas que a gente não vê na escalação, esse passe rápido, porque o Atlético era um marasmo, o passe que você pisa na bola, gira para cá, gira para lá, não encontra opção e voltava no Everson e aquilo, cria um frisson no estádio, aquele som de uma torcida impaciente. E dessa vez, mesmo com tanto problema, contra Sport, Juventude, Mirassol até a expulsão, Cruzeiro, e o segundo tempo contra o Bolívar, o segundo tempo do Bolívar não tanto, mas uma leve melhor. Você consegue perceber jogadores lúcidos que treinaram algo durante a semana. Eles estão repetindo algo que eles fizeram, que houve realmente muita repetição para eles fazerem aquilo automaticamente. Pode vir a cair tudo diante do Corinthians? Casaria dentro da instabilidade que eu falei no pós-jogo. Pode ser que suma tudo isso. Mas é que ficou tanto tempo sem ter que agora vale destacar se jogar um holofote e passar o marca-texto do Camisa 12 de que está acontecendo. Então melhorou a saída, a criação. O Sampaoli, tá vendo? Que a gente sempre cita a coletiva de Sampaoli, de qualquer treinador, do Cuca, de todo mundo, às vezes até de outros anos a gente cita a coletiva aqui. O Sampaoli falava sobre o último terço do campo, né? O último terço do campo, esse meu último terço do campo. E a gente melhorou a saída, melhorou a criação e melhorou um pouco o último terço do campo. Melhorou. Então a gente volta no problema lá da primeira rodada contra o Grêmio, que é a finalização. Que no primeiro jogo a gente cita que o problema era a finalização. Mas tá vendo como é que a gente conseguiu riscar algumas coisinhas desse papel, pelo menos em alguns desses jogos que eu citei? Resolveu a saída, resolveu a criação, resolveu o último terço e a bola tá ficando dentro da área para lá e para cá, a ponto de você ter 23 finalizações. Mas esse esporte precisa do barbante balançando. Aí faltou, né? Quem foi muito elogiado hoje na zona mista, e agora, já que eu elogiei os canais atleticanos, falei para prestigiar, tem o Porta do Vestiário com o Léo Pedrosa, esse grande repórter aqui do Camisa 12. Mandei aqui para ele agora, Léo, como é que foi a zona mista aí? O que os jogadores falaram? Fael, todo mundo elogiou o Roman no jogo. Todo mundo mesmo. Moleque novo, de potencial, a gente precisa achar jogador com característica assim no mercado. O Galo foi lá, conseguiu, beleza. E eu fico... A nossa ignorância dentro de fora, o Tardelli no Noite Galo falou assim, é que vocês têm uma visão muito de arquibancada, de imprensa, e nós temos uma visão diferente de vestiário. E hoje a gente não sabe, assim, algumas coisas são internas mesmo, assim, até quando o Roman conseguiria uma sequência sem a necessidade de cirurgia, sem necessidade de parar um pouco. Porém, pensando na paixão, nesse momento, descaradamente, eu fico assim, porra, mas se jogou um joguinho, coloca uma tala, quase que eu falo tadala, uma tala, ali, para jogar mais um pouquinho, sabe? Porque a Sul-Americana, hoje é o que?
Caramba, já é dia 16 de outubro, galera. Eu devo ter dormido 3 dias no mês. A Sul-Americana tá batendo na porta. Fica mais um pouquinho. Como diria uma música do Tia Anastácia, fica aqui. Fica. Para a gente diminuir a lista de problemas, eu queria muito saber se a gente conseguiria contar com ele mais um pouquinho. E se contar com o Roman, eu quero deixar para vocês a pergunta para a caixa de comentários aqui. Como você escalaria a sua defesa com Roman, Vitor Hugo, Juan e Saravia à disposição? Contando que o Saravia na linha de 3 ali, pá. Mas como você escalaria esse trio? O Saravia será titular. Acho que fica para o ano que vem. O Vitor Hugo, o Juan, o Alonso e o Roman disputam 2 vagas. O Vitor Hugo conseguiu seus bons jogos aqui no Galo. Melhorou bola aérea, inclusive ofensiva. O Alonso errou na seleção do Paraguai, errou muito na temporada, mas pediu o Sampaoli e o Sampaoli conhece ele de longo prazo, talvez tenha uma interferênciazinha. E tem a questão do Roman agora dessa mão dele. O Juan errou no primeiro jogo, depois de um longo tempo parado na lesão, fez um bom clássico e acho que hoje a cadernetinha dele lá, o Sampaoli tirou o adesivinho e começou a caderneta lá para anotar, porque ele não tinha caderneta também, né? Ele começou a dever no primeiro jogo. Então, eu estou muito curioso para saber nesses comentários aí quem que vocês escalariam. Mas o fato é que o Roman foi pouquíssimo utilizado na temporada e fica sempre aquela sensação. Eu lembro de uma pergunta da Giovana, que era da Transamérica na época, agora é TMC, a rádio. Legal, né? Curioso, diferente, trabalhei na Transamérica. Sobre a utilização de peças como o Roman. E esse dia o Cuca não gostou da pergunta dela. Né? O Cuca não achou que era... Não é que não gostou da pergunta, mas ele achou que não era a hora realmente da molecada, porque podia queimar também a molecada, mas eu acho que o Cuca peca um pouco nisso, sabe? De cravar uma decisão sobre um jogador e ir nela durante toda a temporada. A gente poderia ter conhecido um pouco mais o Roman em outros momentos desse 2025, tá? E quem também reclamou do Cuca em entrevista foi o Bernard, e que jogador diferente é o Bernard. O Bernard não conseguiu o básico. Eu lembro que contra Manaus, eu confundo Amazonas e Manaus, quando nós enfrentamos o Manaus na Copa do Brasil, eu destaquei assim, cara, é triste ver que nem contra o Manaus, ou ele fez gol contra o Manaus e eu tô confundindo. Mas eu lembro que alguns jogos, assim, contra adversários bem frágeis, eu falei assim, cara, é triste ver que nem nesses jogos o Bernard consegue apresentar alguma coisa. O dia que eu defendi ele na live do Frossac, um cara falou que ele não era ídolo, eu falei, lave a sua boca para falar dos nossos ídolos. Porque, apesar de estar extremamente triste de ele não estar conseguindo entregar nada, não apaga o que ele fez. Mas a gente cada vez mais tinha certeza do tipo, não, agora 2 anos de contrato com o Bernard ainda, como que fica? Será que ele sai nessa janela? E assim como o Sampaoli, apesar de tantos problemas, conseguiu recuperar algumas pessoas, como o Vitor Hugo tem uma análise diferente hoje do torcedor. E posso te falar, contra o Maringá, o Caio Paulista entrava e a gente ficava... Hoje eu observo a reação dos torcedores quando entra o Caio Paulista, o Caio que ele pede, né? E o torcedor sente uma confiança maior. E olha que a gente nem conseguiu a estabilidade ainda. Mas eu sinto que o torcedor já não se desespera como antigamente. Mas o Bernard é coisa de louco, cara. O Sampaoli, a hora que o Bernard deu aquela pedalada pra cá, tirou o Jonathan Jesus, é uma pena que ele tava focado no gol e na bola, que ele não viu o Dudu. Que se ele deixa pro Dudu, era caixa. Mas que jogador que correu o campo inteiro. Eu tinha que colocar aqui o mapa de calor dele no SofaScore, porque é coisa de louco que esse moleque preencheu o campo inteiro hoje. Tem um cara no Twitter que fica muito bravo porque eu falo que o Rony corre o tempo todo, ajuda muito na marcação, na pressão pós-perda, e ele fica bravo comigo, tá? O Rony correu hoje, os jogos que o Rony corre muito assim, eu dou risada, porque tipo assim, correu. O problema dele é com a bola. Esse esporte às vezes exige um pouco de contato com a bola, né? Mas correu, mas o Bernard hoje foi loucura mesmo. É como se
fechasse a janela de transferências, como ela está fechada, mas o Galo conseguisse uma lacuna para apresentar novos jogadores. Jogadores que estavam abandonados na temporada, com certeza que não seriam utilizados, que não agregariam nada e tal. Alguns jogadores ressuscitaram. Eu coloco na lista até o Igor Gomes, entre ser considerado um jogador só de segundo tempo e a gente lamentar muito pelo fato dele não ter sido titular, dele não estar à disposição para ser titular antes do clássico contra o Cruzeiro. Aí vai Vitor Hugo, Bernard, né, o Dudu, que estava esquecido no elenco também. E se tivesse a urna eletrônica do Camisa 12, que quantos de vocês hoje colocariam ele titular no próximo jogo? Então o Sampaoli meio que abriu uma janela nesses últimos jogos, do segundo tempo do Bolívar para cá, a única exceção é o Fluminense, recuperando peças, sem dúvida nenhuma. E jogos assim, apesar de da vitória não ter vindo, acontece algo que o Tardelli citou lá no Noite Galo. Assistam o Noite Galo. Primeiro foi com Abra, segundo com Tardelli e o terceiro com Dato. O quarto será com Bolívar. A gente vai enfrentar o Bolívar, nada melhor do que ter o Bolívar no Noite Galo. Cara, a gente começa, vai me desculpar, mas tá lá já Dudu e Frossá no programa, Faelzinho também, mas Dudu tá lá que eu e Frossá e a gente fala, porra, bicho, cara, nós estamos fazendo um programa com o Dudu, que inclusive começou a assistir o pós-jogo nas últimas semanas, depois de 17 anos de Camisa 12, ele começou a assistir aqui. Sou doido para ele ter um quadro aqui no Camisa 12. Vem, Dudu. Os filhos dele também estão sempre assistindo, estão lá também no Noite Galo. E o Tardelli, Bolívar segunda-feira, tá, gente? Não vou falar outra, não. E aí, o Tardelli falou assim, eu tô sentindo que tá faltando fechar o elenco. Se esse elenco se fechar, aí depois em off ele falou de novo, cara, tá faltando fechar, esse elenco se fechar, esse elenco, sabe, ir junto. E eu até abro um parênteses aqui, que eu citei hoje com um brother que faz um excelente trabalho também assim, com a torcida de trabalho social, que estava no estádio. Eu falei, cara, uma vitória hoje seria perfeita para, em uma semana antes da Sula, esse time e torcida se unirem de vez. Tudo bem que a torcida foi muito madura nesse momento, e mesmo nos momentos de raiva, puta, com o time achando que ia cair ou não, tal, mas sabendo que estava brigando contra o rebaixamento, a torcida fez o papel dela. Mas hoje a vitória, ela selaria o tamo junto. Porém, essa situação do Sampaoli começar a utilizar essas peças, passar confiança, recuperar, conseguir boas atuações, eu vejo um quadro muito bom, favorável para acontecer isso que o Tardelli falou. O elenco se fechar. E por mais que a gente critique ida do Atlético para o mercado de transferências, trazendo, por exemplo, às vezes um jogador como o Biel, que já tinha outros com a mesma característica por aqui, quando perdeu Otávio, Davidson demorou a ter essa reposição, né? Várias coisas do departamento de futebol que eu falo desde janeiro, desde a contratação do técnico, a ida para os Estados Unidos. Existe muito azar, cara. Vocês viram que eu até desabafei, cara. Tem coisas que eu fico pensando assim, é muito azar, cara. É muito azar. O principal do primeiro semestre foi o Rubens, mas o segundo, que foi o Coelho, vai disputar uma bola que ia sair em lateral e só volta ano que vem. Tem uma lesão gravíssima. O Lianco vai numa bola boba contra o Sport, cai, vira o pé, tendão de Aquiles, cirurgia no tendão de Aquiles. E por aí vai, um lance bobo do Vitor Hugo, terceiro amarelo. A data FIFA 24 horas antes de um clássico com um jogador seu lá na Ásia. Rafael Alonso nem seria importante, não faz diferença. Faz, cara. Faz. Na confiança, no fim das contas, faz. E eu já bati muito nessa temporada nos últimos anos, mas eu imagino que esses dirigentes, quando colocam a cabeça no travesseiro, eles pensam assim, porra, as coisas só podiam parar de dar errado por um tempo, cara. PQP, viu? PQP. Essa semana eu falei, cara, não é possível, não tem lógica tanto azar para uma instituição só. Mas vamos falar da bola rolando, deixar um pouco sobrenatural
de fora. E como a câmera já está perto de atingir meia hora, o momento que ela desliga, eu vou pausar de uma vez para a gente já ir para a reta final do pós-jogo, beleza? Hoje, sem o Fabrício Bruno no Cruzeiro, e era só o Fabrício Bruno, né, de fora, porque estava o Jonathan Jesus, o Gringo do lado de cá na defesa, Kaique La William, Lucas Silva, Romero, o Christian e o Wanderson, o Matheus e o Caio. Então era só o Fabrício Bruno mesmo. Eu fiquei muito curioso na marcação, porque se fosse o Hulk titular na vaga do Dudu, o Fabrício Bruno ia ficar no Hulk. Mas sem o Fabrício Bruno, que é muito rápido na marcação, e eu sei que vocês estão doidos que eu faça uma piadinha sobre os erros dele do Japão, o gol contra lá, o escorregão, mas ele é realmente um zagueiro rápido. Eu estava na dúvida se hoje ele ficaria no Dudu ou no Fabrício ou no Rony. Provavelmente no Dudu. Mas na ausência dele, ajudou demais também. Seria uma diferença de o Fabrício é bem forte, o Dudu mais esmirradinho, mais ágil também, né? Mais espoleta, o Hulk tá mais de receber de costas, o Hulk tá parando a bola de costas às vezes e tal. Eu acho que para o jogo do Fabrício hoje seria mais interessante até marcar o Hulk. Mas na ausência do Fabrício, e com o Arana também pisando na área, né, puxava a marcação às vezes ali para confundir um pouco do Jonathan Jesus, o Arana pisando na área, o Bernardo aquele lance da pedalada e tal, bagunçou um pouco mais a marcação, mas que jogo bom fez o Dudu. Tá? Que eu preciso destacar aqui, eu citei já o Bernard, já citei o Roman, eu preciso falar do lance do Dudu, que precisava de uma minutagem maior. Até dei créditos pro CJ, que falou na 98 um dia de manhã, porque é o que eu penso assim, de jogador de 1 contra 1, que o Atlético começou a mudar no segundo tempo do Bolívar, quando entrou o Biel, de velocidade pelo lado do campo. Aí a gente, contra o Mirassol, consegue melhorar essa questão da velocidade do time. Contra o Juventude também é um diferencial do time atleticano. E o Dudu faz isso com uma técnica maior. No drible, mesmo que não tenha conseguido o gol, na finalização também, na visão do campo, faz justiça, dando uma minutagem maior para ele. Eu pensava até que tinha algo além do que a gente sabia para ele não jogar. Né? E que confiança está o time do Galo, né? Me veio aqui na cabeça agora um lance que o Scarpa poderia fazer o simples, assim, que era tocar para um jogador que estava perto. Scarpa vira, inverte o jogo lá no Arana e no Dudu, do outro lado. E eu falava, cara, é esse time que tinha medo de trocar passes aqui de meio metro. E o Atlético equilibrou um pouco mais os lados agora, né? O Dudu faz esse contato com o Arana aqui, mesmo que o Arana esteja mais por dentro. E a dobradinha Bernard Scarpa pelo lado direito. Isso quando o Rony cola lá, mas quando o Rony cola, um dos dois se desgarra, vai mais por dentro. Mas é diferente. E não tem como você falar de Atlético Cruzeiro pelo retorno do Campeonato Brasileiro de 2025 sem lembrar do Zanovelli, o árbitro do jogo. O Zanovelli puxou cartão vermelho o tempo todo no jogo e no final das contas de 4 vermelhos, só um que foi certo, que foi pro Caio Jorge, só certo que eu falo assim, expulsou 2 lá que era amarelo, pediu desculpa, trocou, na sequência, eu acho que eu nunca tinha visto isso no futebol, depois expulsou o Romero e era o Caio Jorge, né? E eu abri meu Instagram aqui e tava a turma do Cruzeiro falando sobre o escanteio que não foi no gol do Atlético. E aí, com o poder que eu tenho do microfone, seja na TV ou na internet, eu não vou deixar acontecer o que eu chamo de tática Itaí. Apesar que o Gilvan também usava isso. A federação é franga, a arbitragem é atleticana e tal. Não dá. O Caio Jorge tinha amarelo, ele não deveria estar no segundo tempo. O Atlético tem amarelo para o Hulk no jogo anterior por simulação. O Atlético, acho que hoje teve um por simulação também numa falta, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, tá? E o Caio Jorge, amarelado, primeiro ele covardemente tenta apertar a mão do Roman, achando que é a mão operada ali, de um cara que estava precisando passar por cirurgia, né? Não sei se subiu para a cabeça a seleção, os golzinhos do Campeonato Brasileiro, de um cara que bateu na Europa e voltou, que conseguiu seus primeiros meses bons em muitos anos. Não sei se subiu para a cabeça, atitude covarde, desculpa a palavra, mas escrota pra caramba ali.
E ele deveria, ali pela simulação, ter recebido o segundo amarelo e ter sido expulso. Não deveria estar no gol do Cruzeiro para pegar aquele passe que o Gabriel Menino deu para ele ali. E eu preciso apagar essa luz aqui. Como eu gravei Insider aqui, eu tinha gravado Insider, mas preferi regravar aqui antes do pós-jogo, ela esquentou um pouquinho mais cedo. E se é o Lianco apertando a mão de um cara que tá para passar por cirurgia, o que ele apanhar da imprensa hoje é brincadeira, tá? E digo mais, se é o Hulk simulando ali aquele lance com o Roman, ele ia tomar porrada pra caramba. E se é o Hulk fazendo esse sinal aqui, ele ia ser chamado de chato por todo mundo amanhã. E se é o Everson fazendo a cera que o goleiro do Cruzeiro fez, ele ganharia cartão amarelo muito mais cedo. Tá? São Paulo fez até certo em tirar o Arana e o Roman, porque o juiz certamente ia querer equilibrar aquele jogo ali, expulsando alguém do Galo. Falei a mesma coisa lá na hora. Falei, tira o Arana e o Roman agora, porque ele vai querer equilibrar. Mas não vou deixar inverter a análise de arbitragem que errou de ponta a ponta, o tempo todo. Fui contra escalar a arbitragem mineira no Clássico, porque primeiro que a arbitragem mineira não tem grande nome hoje no cenário nacional. E eu citei no programa de ontem que era uma pressão desnecessária em cima de um árbitro mineiro, pela questão de vizinhança, do convívio, dos vícios que já tem de análise de clube, de jogador por aqui, que você poderia resolver isso assim, trazendo o árbitro de fora, o que não aconteceu. Para fechar o pós-jogo, então, já que encerrei a arbitragem, normalmente eu vou criticando o dia que a gente vai mal, criticando, falar, mas para não falar que eu só bati, eu normalmente dou um destaque positivo. Hoje é o contrário, elogiei, mas o Rony foi extremamente infeliz com a bola no pé, deixou escapar. Cara, que reposição. Hoje o Everson tava um veneno. O veneno tava no banco, mas o Everson tava um veneno na reposição de bola. Em uma delas, no pé do Rony ali, que poderia ter tomado. Ele fez tudo, né? Menos jogar futebol naquele lance. E o Gabriel Menino ali naquele lance que infelizmente deixa escapar a vitória do Galo. Eu acho que técnico, dirigente nesse momento, eles ficam malucos. E eu temia muito o gol do Cruzeiro, cara, porque eu falei, cara, o Galo tá desperdiçando, e no roteiro atleticano que a gente conhece muito bem, o adversário vai lá e faz um golzinho. Então, ponto negativo, Rony Menino. De cabeça agora, eu não consigo lembrar outro. Um amigo meu me falou aqui, até que depois que o Hulk entrou, novamente o time desacelerou, jogou mal e tal. Mas o time do Galo já estava bem cansado de um modo geral ali, e não acho, e olha que eu tô cobrando bem do Hulk, que seja só esse fator não, tá? Nessa quinta-feira tem campeonato brasileiro com chance extra na KTO. Se você errar sua apostinha, você tem R$10 de novo para fazer sua apostinha, seja no Galo ou em qualquer outro clube, porém você tem que ir na aba promoções e clicar em quero participar. Aí você marcou 3 seleções no Campeonato Brasileiro, errou, tem mais R$10 para apostar. Vale também para o final de semana, quando o Galo enfrenta o Corinthians, mas para todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Aproveita que você está na KTO, vai nas ligas europeias também, que lá na Premier League é gostosinho demais, para você se divertir com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. O link está aqui embaixo no comentário fixado. E lógico, na descrição do vídeo tem um link, o primeiro vídeo do Camisa 12 com Insider, meu amigo. Gostosinho demais. Então vai lá, clica para você conhecer, mas principalmente vem até o fim do pós-jogo. Eu duvido que você está aqui. Comenta aqui, fala se eu estava até o fim do pós-jogo. Eu duvido. E clica no link da Insider aqui. Beijo no coração de todos vocês. Eu vou editar esse vídeo, vou subir ele para o YouTube ainda, vou acordar cedo, vou para o Transporte, vou para minha loja. Então você imagina como que será aquele dia.
que você pode fazer? Prestigiar o trabalho. Você vai se inscrever no canal do Noite Galo, aqui no Camisa 12, na minha rede social, vai comentar, vai compartilhar tudo e bola pra frente. Tamo junto.